adoramos, te adoramos. Yes. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Exaltamos, glorificamos o teu nome. Nos rendemos e nos prostramos diante da tua santidade, do teu esplendor, daquilo que tu és em mim, em nós, Senhor. Como somos gratos, Jesus. Obrigado, meu Abba. Obrigado, Paizinho querido, por mais um dia, pelo fôlego de vida, por cada livramento que o Senhor nos proporcionou a cada um de nós, individualmente e coletivamente, para podermos estarmos aqui, Senhor, no deslocamento dos nossos lares para este lugar, para a tua casa, para simplesmente aqui, Senhor, podemos te adorar em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor busca. O Senhor busca verdadeiros adoradores, e são estes os adoradores que o Pai procura. Sou eu, é você, somos todos nós. Obrigado, Abba. Obrigado, Senhor. A tua palavra fluiu neste lugar. Oh Deus, através dos louvores, através dos dízimos. Sim, e agora, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Sei que sou falho, sei que sou fraco, sei que sou carente das tuas misericórdias, mas aqui estou, Senhor. Aqui estou. Que cada coração que está aqui nesta noite possa receber algo que tem almejado, que tem buscado, que tem procurado na tua palavra, e que sim, Senhor, haja uma mudança, como o Senhor já iniciou na minha vida, no dia 26 de julho de 1992, e continuamente, paulatinamente, o Senhor tem feito isso todos os dias. Que assim seja na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, eu só vou ler só os versículos 1 e 2. Mas antes que eu leia, eu quero falar algo para vocês, que todas as vezes que eu me deparo com essa situação, ou seja, toda vez em que eu estou em um velório, em um enterro, essa cena que eu vejo me marca e me traz uma profunda reflexão. E nessa última sexta-feira nós enterramos o nosso sobrinho com 42 anos de idade, a idade do meu filho mais velho, do meu primogênito. Meu sobrinho, ele teve um mal súbito e veio a óbito. Mas ali eu estava ali diante daquele caixão, olhando aquela vida, e aí o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração, que a oportunidade que nós temos, meu irmão, guarde isso, e eu falei um pouco disso, quando eu tive a oportunidade de ministrar no velório dele. O que você tem que fazer, faça já, faça agora, porque quando você estiver ali, como ele estava, inerte, sem poder fazer mais nada, ele ia colher tão somente aquilo que ele plantou ao longo da vida dele. E um dos meus sobrinhos, que eu conversava com ele dizia assim para mim: tio, o que me alegra muito o meu coração é que nós cristãos, ou nós filhos de Deus,
Quando o Senhor nos recolhe, quando nós dormimos no Senhor, nós sabemos para onde nós vamos. Nós já temos um lugar que nos aguarda, um lugar que nos espera. Isso que nos alegra, irmãos. Então é isso que nós precisamos ter uma certeza, uma absoluta convicção. E eu quero que você saia desta noite dessa forma. De uma maneira, você saia daqui totalmente constrangido, constrangida, compungido, compungida. Que você possa se remexer algo dentro de você, que venha fazer um efeito, onde você possa despertar e se preparar para um momento como esse. Todos nós queremos estar com Jesus, amém, amados? Mas para estar com Jesus é preciso morrer. Morrer primeiro no plano espiritual, aqui na terra, para depois, quando você morrer no nível físico, você possa estar assim, aí pronto, preparado para estar com Ele, amém, queridos? E isso que nós temos que fazer dioturnamente, dia a dia, em nosso cotidiano. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, irmãos? Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então nós vemos aqui 3 pontos definidos que eu quero falar sobre esses 3 pontos nessa noite. O primeiro, para tudo há uma ocasião certa. O segundo, para tudo há um tempo certo. E o terceiro, para cada propósito debaixo do céu, ou seja, debaixo da vontade soberana de Deus. Então, primeiro, há uma ocasião certa. Qual é esta ocasião certa? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz assim: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então nós vamos começar com essa, há uma ocasião certa, nós vamos começar pelo nosso tempo de nascer. Todos nós nascemos sem saber absolutamente nada, e totalmente dependentes de tudo e de todos. Na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos tomando conhecimento, nós vamos desenvolvendo habilidades, né? E aí surgem muitas dúvidas. E o que ocorre? Automaticamente eu, você, todos nós passamos a ser, em primeiro plano, em primeiro lugar, num primeiro nível, queridos, um questionador de tudo. Vou dar um exemplo por mim, irmãos. Quando eu adentrei na escola primária, quando a minha professora falou eu levantei as minhas mãos e perguntei: por que professora? Ou seja, foi a primeira letra do alfabético que eu comecei a aprender, e eu queria saber qual era o significado daquela palavra no contexto para com a minha vida. E assim, continuamente até os dias de hoje, tudo, absolutamente que eu tenho dúvida, meus irmãos, eu não vou embora com essas dúvidas. Eu procuro dirimi-las, ou seja, entender aquilo que eu não entendo. Ser um questionador, entenda bem, irmão, não tem problema nenhum, até que seja para o seu próprio conhecimento, para o seu fundamento, para os seus princípios, para a sua formação, para a sua desenvoltura e principalmente para o seu crescimento. Mas agora, preste atenção, quando você, eu, todos nós passamos a questionar simplesmente por questionar, e que cada um de nós precisamos analisar qual foi o ponto onde o porquê ficou mais importante do que o
para quê? Isso nós precisamos analisar, irmão. Até o momento em que você perguntava muito por quê, por quê, por quê, quando mudou e você não entendeu o que é para quê? Porque Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Há um tempo acabamos de ler, há um tempo para tudo. Então, nós precisamos entender isso. Por exemplo, por que tem luzes aqui na igreja? Por quê? A parede daqui é preta, né? A pessoa fica procurando o porquê, e não busca as pessoas que são responsáveis. Por exemplo, o diácono Dinei está ali. Eu vou pôr o diácono Dinei agora, né? É o responsável pelas luzes, responsável pelo som, né? Se você quer saber por quê, você deveria chamar o diácono Dinei e perguntar para ele, que ele ia te responder esse porquê com um para quê. Não é aleatoriamente que luzes foram colocadas, não foi aleatoriamente que a parede foi pintada de preta. Tudo tem um para quê. Ou quero dizer o quê, amados? Tem um objetivo, um propósito definido. Amém, irmãos? Amém? E aí sim, quando você não busca a informação com a pessoa certa, automaticamente esse seu questionamento passa a virar o quê? Uma fomentação. Você fala para o do lado, aí o do lado vai falar para o outro vai falar para o outro, e o outro, quando vê, está aquele burburinho, e aquela murmuração. Você entende isso, irmãos? Graças a Deus, irmãos, que aqui não tem isso, amém, irmãos? Dá glória a Deus aí, irmãos. Aqui não tem, está amarrado em nome de Jesus, amém? Aleluia, Por quê, irmãos? Olha, tudo isso acaba gerando conflito, dissensões, facções. Isso não é de Deus. E olha que interessante, irmãos. Olha, na Bíblia, vou mostrar na Bíblia. O questionamento da serpente, de Satanás, para com Eva foi fatal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou, ou seja, questionou a mulher, a serpente, olha aí, olha o diálogo. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Tipo assim, coleguinha, você viu o que Deus disse? Será que Deus disse isso mesmo? Oi, amiga! Imagino que o diálogo da serpente foi de mulher para mulher. Não é Lojas Marisa não, irmãos, mas não é? Amém? Mas olha aqui a realidade, irmão. Olha que, como, irmão, nós precisamos entender. Eu estou até brincando para vocês descontraírem, mas é uma coisa, a astúcia, a inteligência, a forma sagaz que Satanás continua usando nos dias de hoje, com essas estratégias e estratagemas para nos tirar não do porquê, mas sim do para quê. Será que foi isso que Deus disse mesmo? Vamos ver se que Deus disse. Olha aqui, olha o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, muita atenção, irmãos, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, esse questionamento da serpente, de Satanás, para com Eva, cai por terra. Porque o Senhor deu uma ordem em primeiro plano para Adão, dizendo, vocês podem comer livremente de qualquer árvore do jardim. E olha que interessante, ele continua dizendo assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você
morrerá. Então, o que nós podemos chegar a uma conclusão, irmãos? Olha que interessante. Deus deu um comando muito claro para Adão, para que ele não podia comer só de 2 árvores. Mas a serpente, Satanás, volto a dizer com a sua sutileza, irmãos, nós não podemos, óbvio, enaltecer ao diabo, amém, irmãos? Amém? Mas nós temos que vigiar e orar, estar atento, resistir a ele, não menosprezar as ações de Satanás, irmãos. Eu já contei algumas vezes meu testemunho, né? Deus usou uma profeta para dizer que o Satanás estava vindo contra a minha pessoa, e eu menosprezei, não vigiei, e quase, se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria acabado com a minha vida, porque esse é o objetivo dele. João capítulo 10, versículo 10, que diz que ele veio o quê? Para matar e destruir. Amém, queridos? Graças a Deus que não termina o versículo aí, né, irmão? Tem uma vírgula. Você toma um fôlego, mas eu vim para que tenham vida, e não é qualquer vida, irmãos. Não é, Deus não tem qualquer vida para mim e para você. É uma vida em abundância. Porque ele diz mais para frente também: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu o mundo, irmãos. Então nós precisamos parar de uma vez por todas. Eu estou perdendo um tempo aqui com o questionador, mas daqui a pouco vocês vão ver onde eu quero chegar. Porque é necessário porque essa é a nossa primeira, nós nascemos, então nesse nosso primeiro momento, na nossa base de criança, de menino, nós temos uma base de questionamentos plausíveis. Porque nós não temos o conhecimento necessário, e nós precisamos perguntar para aquelas pessoas que têm o conhecimento. Se você quer saber sobre engenharia, vou perguntar para o nosso engenheiro Elian, que ele vai estar com mais subsídios, né, que a gente tem usado os conhecimentos dele. O que vamos fazer aqui? Agora, se eu quero um conhecimento sobre informática, vou procurar quem? O meu amado irmão Isaías, que é um analista, né, de sistemas. Estou já podendo fazer um merchan aqui, irmãos, amém? O que mais? Se eu quiser saber sobre carros, né? Até é muito interessante, né? Tomei até um susto que eu dei minha placa do meu carro para ele, quando daqui a pouco ele puxou a capivara do meu carro ali. Então, se você tem algum problema com o seu carro, está aqui, ó, o irmão presbítero Alexandre, né? Ele, juntamente com seu filho, tem uma empresa de carro, né? Não esquece do dízimo para a igreja, que eu estou brincando, irmão. Brincadeirinha. Enfim. Dando até uma ideia, nós vamos colocar isso em prática. Amém, queridos? Nós temos pessoas aqui, profissionais liberais, que fazem algumas coisas. Por exemplo, nós temos eletricistas, né? Meu amado irmão, né? Glória a Deus pela sua vida, né? Irmão Fernando, né? Tem nos dado uma assessoria, né? Depois da colocação do nosso irmão Ed, né? Vocês estão vendo aí, nós estamos com 2 ar-condicionado prontos, né? Para ligar, na hora que ligar, irmãos, venha de blusa, amém? Que do sábado agora nós fizemos teste, né, irmão Fernando, né, irmão Ed? Eu te coloquei a blusa, gente, olha, misericórdia. Mas enfim, né? Então nós temos pessoas aqui que são, se você precisar de um técnico de ar condicionado, nós temos aqui, pedreiro nós temos aqui, né, meu irmão? Gesiel, né? Esqueci o nome, perdão, Janiel, né? Acertei, Janiel, né? Enfim, temos várias pessoas. Quiser pessoas para decoração, a nossa irmã Silvana aí, ó. Que bênção de Deus, né? Não é? Enfim, né? Várias outras pessoas que estão aqui, que têm uma mão de obra especializada, que nós podemos utilizar. Amém, irmãos? E se você tem alguma coisa, alguma aptidão, algum dom, algum talento, fala. Nós vamos fazer um quadro ali, né? Foi uma ideia que deram. De repente você precisa de algo, você está buscando lá fora, mas você pode abençoar o seu irmão aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, olha como ela foi muito sutil. Então, peraí. Foi isso mesmo que Deus disse? Pergunta para Eva. Que é para você não comer de nada? Não. Foi isso que Deus disse? Deus não. Deus disse que você pode comer de tudo, só de 2.
E aquilo despertou aquele questionamento. Aí nós vamos ver que gerou uma situação toda que eu não vou adentrar no contexto, mas que gerou a situação que nós vivemos hoje. Porque toda ação gera uma reação que traz consequências, e nós vamos ver isso, que ocorreu na vida de homens de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Então nós nascemos, mas vamos crescendo e vamos aprendendo, e na medida que vamos aprendendo, nós vamos adquirindo sabedoria, e através dela, ou seja, a sabedoria, o saber das coisas, eu e você, nós vamos deixando os questionamentos, e vamos nos tornando umas pessoas mais sábias. Ficou claro isso? Então você nasceu, não sabe de nada, inocente, literalmente, né? E aí você vai pegando pessoas que têm aptidões, talento para te ensinar em várias áreas da sua vida, para que você venha a crescer. Quando você vai adquirindo conhecimento, se tem, queridos, algo melhor para ensinar a cada um de nós, eu creio que todos nós estamos matriculados em 2 faculdades. Na primeira, no primeiro momento, nós nos matriculamos na faculdade do mundo. E aí aprendemos muitas coisas inerentes ao mundo. No segundo momento, e todos aqui estamos nós matriculados na faculdade do Espírito Santo. Amém? E aí sim, Ele nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas. Então, querido, só que você precisa acoplar os conhecimentos da faculdade do mundo, da vivência do mundo, da prática do mundo que você teve, para com o que você vive hoje, na faculdade do Espírito Santo, onde o que você aprende hoje tem que sobrepujar, ou seja, sobrepor em cima daquilo que você aprendeu. Você tem um parâmetro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Primeira carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz: quando eu era menino, eu falava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ou seja, eu cresci, deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. Então, nós podemos entender que depois do tempo de nascer, vem o tempo de crescer. Depois do tempo de questionamentos, vem o tempo de sabedoria, de ser sábio. Aí eu passo para o segundo tópico. Para tudo há um tempo certo. Para tudo há um tempo certo. Não se desespere, não se irmão, para com isso. Para com isso, deixa de ser ansioso, aquietai-vos. Se você sabe, fica aflito, ou não, vai acontecer, irmãos. Então descansa no Senhor. É difícil chegar nesse lugar, não é, irmãos? Mas dá para chegar, onde 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não está nem aí. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, irmãos. Então você precisa ir para lá. Que nada e ninguém vai te tirar daquilo que Deus já tem para a sua vida, para a nossa vida, amém, irmãos? Mas para tudo há um tempo certo. Em 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 a 12, diz assim, ó: então, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Então aqui em 1 Reis capítulo 2, 10, nos mostra o fim do reinado do rei Davi. E em seguida, no versículo 12, diz assim, ó: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Então nós vemos um fim do reinado
do rei Davi e o início do reinado do seu filho, o rei Salomão, que é conhecido, a fama dele espalhou e continua até os dias de hoje na palavra do Senhor como o rei mais sábio do mundo. Então é sobre este homem mais sábio do mundo que eu quero falar algumas coisas sobre a questão da sabedoria, de ser sábio. Mas eu preciso entender quem era Salomão. Salomão, cujo nome significa o Pacífico, ele foi o segundo filho do rei Davi de Israel. E uma das suas últimas esposas, Betseba ou Betsabá, cada um, né? E embora ele não fosse o primeiro na linha de sucessão, ele foi investido rei quando tinha cerca de 15 anos. 15 anos foi quando o rei Salomão, ou Salomão ainda, se tornou rei de Israel. Então vocês imaginam a responsabilidade de um jovem de 15 anos de idade assumir o lugar do seu pai, rei Davi, que é também conhecido e reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Que responsabilidade! Vocês imaginam isso? E aí, eu trago algumas características de quem foi o rei Salomão. A primeira delas, nós precisamos entender a sua filiação. Já falei que ele era filho de Betseba. Mas quem era Betseba? Se nós trazermos e lermos, se quero que todos vocês leiam a Bíblia, né? Betseba é a protagonista do grande erro na vida de rei Davi. Ou seja, Betseba, ela era uma adúltera, porque ela era casada com o rei Urias e coabitou com o rei Davi. E dali ela teve um filho, a qual Deus matou, não permitiu que nascesse aquele fruto do pecado. E a partir da morte, eu não vou entrar na questão de um abismo leva a outro abismo, enfim, depois daquele ato, né, a morte de Urias, e após a morte de Urias, ela é levada para o palácio, e o rei Davi a toma como esposa. E a partir dali é gerado Salomão. E olha que interessante, de Salomão ele se transforma no sucessor natural, apesar de não ser o primogênito. É muito interessante a gente entender isso, irmãos. Porque quando nós pegamos a genealogia de Jesus, tanto no Evangelho de Mateus, quando nós pegamos também no Evangelho de Lucas, nós vamos ver Salomão nessas duas genealogias de Jesus Cristo. Compreende isso, irmãos? Amém, irmãos? Então nós vamos ver que ele era fruto de um pós-pecado, que ele não era o primogênito, já falei sobre isso, né? Na sucessão do trono, que ele era um jovem. Imagina a cabeça de um jovem. Aqui tem alguém com 15 anos aqui? Tem? Quem? Ah, ela está lá em cima, né? Quem? Larissa? 15? Não vou fazer isso com você, amém? Que eu sei que você é muito tímido. Hã? Não, assim, não, porque eu não vou constranger nenhum de vocês que tem com 15 anos para chamar aqui, para dizer o que passa pela sua cabeça. É melhor não, né? Você está aí, Renan? Você escondeu, né? Mas enfim, né? Nós precisamos entender. Vocês imaginam isso? Um jovem de 15 anos assumir uma responsabilidade dessa diante de um reinado, de um povo. Olha a cabeça. E aí nós vemos algo que olha que interessante, ó. Lá em 1 Reis capítulo 3, do versículo 1 ao 15, nos mostra o que este jovem, o pedido
quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, o que ele pediu. Vocês leiam lá. Ele é levado num sonho, e no sonho Deus fala com ele: pede o que tu queres. O que ele pede? Sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, para poder governar um povo. E a palavra nos diz que por ele, Deus falou, por ele ter pedido tão somente aquilo, não riqueza, então Deus ia acrescentar tudo aquilo. Mas imagina um jovem de 15 anos. Gente, eu fico pensando, já pensou se você tivesse a oportunidade, hein, Silvana? Deus se apresentasse para você agora, ou na madrugada, né, irmã? Se for agora, nós íamos pegar carona também, mas na madrugada, pergunta assim: irmã Silvana, pede o que você quiser. Gente, eu não sei, ou cada um de vocês dá para pensar, se Deus falasse para você assim: pede o que você quiser, que você ia pedir? Com certeza muitos iam pedir: eu quero. Eita, já começaram a pedir aí, irmãos? Primeira coisa que vem é o material. Opa, gostei de ver, estou vendo algumas cabeças balançando. Mas é a tendência natural. As pessoas querem serem ricas. As pessoas querem viver, viver eternamente. A vida eterna nós já temos garantida, amém, irmãos? Isso eu não preciso pedir mais, eu tenho, nós somos filhos. Amém? Nós vamos herdar junto com o nosso Pai o reino dos céus. Nós vamos para a Nova Jerusalém, todos nós. Amém, querido? O povo aqui na terra foi para a Nova Jerusalém. Nós vamos para a Nova Canaã. É ela que nos espera. É ela que nos aguarda. Vocês entendem isso? Amém? Mas nós também sabemos, sabe? Eu fico imaginando, né? Tem aquele filme, né? Agora vamos dar uma viajada, né? No filme do gênio da lâmpada. Né, Paulinha? Você imagina você encontrar com o gênio da lâmpada, você esfrega assim, e sai aquele demôniozão, quer dizer, não, gênio da lâmpada, né? Que, né? Enfim, né? E vai também falar, faz três pedidos. Deus falou para ele pedir, para Salomão, Deus foi mais longe, não falou, não limitou em 3. Falou para ele pedir o que ele queria. Você entende a diferença? A serpente sempre vai te limitar para você pedir aquilo que ela quer na sua vida, que é te matar, te roubar e te destruir. Mas Deus não, querido. Deus tem para nós a vida em abundância. E Ele pede para você, pede o que você quiser. E aquilo que você pedir, você vai desfrutar na eternidade para com Ele, amém? E o rei Salomão pede. E aí nós vamos ver em seguida, no primeiro julgamento que ele teve no caso das duas mães, ele está no capítulo 3 também, dos versículos 16 a 28, nós vamos ver que o povo todo reconhece a sabedoria que Salomão teve, né, no momento do julgamento, todos sabem. 2 mães, 2 filhos, um morre, o outro está vivo, e a outra fala, não, é meu. Então não é de ninguém, pega a espada e vamos cortar esse que está vivo no meio, vamos dar metade para cada uma. Mãe, o que você faria, mãe? Mata, igual a outra fez? Quem não tem, não dá valor. Só dá valor quem tem e quem é. E aí viram a sabedoria que Salomão tem. Vamos um pouquinho mais. E nós vamos ver que a partir daí, né, a forma que o rei Salomão começou a administrar o seu reino com muita sabedoria, começou a atrair muitas autoridades, e uma delas mais notórias que nós ouvimos falar é da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela ouviu falar das coisas que o rei Salomão estava fazendo, não só obstante a isso, mas ela se deslocou do seu país para ir para Israel para conhecer e ver. E quando ela chegou, ela declara, irmãos, depois vocês podem ver isso aqui, está em 1 Reis capítulo 10, do versículo 1 ao 13, que quando ela olhou, ela viu e ela conversou com o rei Salomão, onde ele respondeu todas as perguntas, os questionamentos dela. Ela diz que, a palavra diz isso, que o que ela ouviu falar não era nem a metade do que ela estava vendo.
Você entende, querido? Então esse homem, né, que realiza tudo. Até agora eu falei das coisas boas do homem sábio, né? Mas, queridos, nós vamos ver que ele se perdeu ao longo da sua vida e do seu reinado. Porque ele se esqueceu primordialmente de algumas coisas. A primeira, da sua aliança com Deus. A segunda, da sua obediência para com Deus. Da terceira, da sua aliança com estrangeiros, que foi a sua derrota. A palavra nos diz lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 13, que Salomão casou com 700, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E foram essas mulheres que o levaram à perdição, a adorar os seus deuses, para agradar, né, homens? Aqui eu vou falar, o que nós fazemos para agradar nossas mulheres, hein? Tudo. Pelo menos eu procuro, né, amor? Me ajuda aí, né, amor? E Salomão, o grande erro dele, e isso é um alerta muito grande para nós aqui, viu, irmãos? Tanto para o homem, como para a mulher, como para o jovem, sabe? Que a sabedoria, com sabedoria também você se perde, viu? Nós somos, falei até agora da biografia do rei Salomão, e nós só vimos coisas boas, mas teve um momento em que, através das mulheres que ele foi adquirindo, as pessoas, né, uma linha teológica fala essas questões do casamento dessas 700 mulheres, eram princesas que ele casava, né, com alianças, né, mas mesmo assim todas elas estavam lá no seu harém. Eu fico pensando comigo, amém? Graças a Deus, aleluia, né, amor? Né? Estamos juntos há 45 anos, glória a Deus, aleluia. Uma glória a Deus, aleluia. Olha o meu Fernando, está balançando a cabeça, né, irmão? Imagina, gente, misericórdia, quer dizer, não, glória a Deus, aleluia. Imagina 700, mas, gente, não é brincadeira não. Então não é uma coisa que era de praxe na época, mas é uma coisa que não é fácil não. Tanto é que está aí, ó, um homem de Deus, sábio. Então tudo o que ele fez, ele tinha conhecimento. E aí eu faço um convite para você. Eu comecei no livro Eclesiastes só para despertar em você. Tira essa semana, leia o livro de Eclesiastes. São 12 capítulos só, irmão. Você lê numa sentada. Você para e 12 capítulos assim, você vai ver aqui o rei Salomão está na sua velhice. Cantares, ele está no seu esplendor. Cantares de Salomão, né, ele está no jovem, está, né? Agora quando você vê aqui em Eclesiastes, ele está no fim da sua jornada. E qual é a frase ao longo desse livro que me marca? Quando ele diz sempre, em vários momentos, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. É como correr atrás do vento. Então nós estamos falando desse homem que é sábio. Ele fala no livro de Eclesiastes que ele tinha o poder e experimentou de tudo. E qual a conclusão que ele chegou? Que é pura vaidade. É correr atrás do vento. Vocês entendem isso, irmãos? Então nós vamos ver que a falta da aplicação da sabedoria, ou seja, a desobediência, né? Ele se rendeu aos prazeres da carne e levantou e adorou outros deuses, que gerou consequências. Irmãos, sempre a nossa desobediência, o nosso pecado vai gerar desastrosas consequências para nós e principalmente para as gerações futuras. E nós vamos ver aqui, irmãos, após a sua morte, o reino de Israel foi dividido em duas partes, com 12 tribos seguindo o seu filho Roboão, e 10 tribos seguindo a Jeroboão. E nós vamos ver que a partir daí há uma divisão do reino de Israel. Compreende isso, irmãos?
Por causa do quê? Por causa da desobediência do homem mais sábio do mundo, diz a palavra do Senhor. Olha o que ele gerou pela sua desobediência e inconsequência. Vocês entendem isso, irmãos? Então ser sábio é bom, mas a forma que você utiliza essa sabedoria, e nós vamos ver aqui no final, vamos lá. Então vamos lá, o presente gera um futuro de acordo com o que semeamos, com o que plantamos, com o que nós fazemos, amém? Claro isso, mas o passado, irmãos, presta atenção, o passado nos mostra, nos serve para ver e rever os nossos acertos, mas principalmente os nossos erros, para que não possamos mais cometê-los no presente. Porque é no presente, é no hoje, que eu construo o meu futuro. Como é que eu vou estar mais em Deus amanhã? Começando hoje, não deixando para amanhã. No passado eu fui filho, foi no passado. Quem se lembra quando entregou a vida para Jesus? Eu quando entreguei a vida para Jesus, irmão, eu queria pregar até para poste. Você fica naquele fogo, né? Jesus, nossa, por quê? Não é, nem Cris, não é, sabe, algo em você assim. A Aninha está aí com 15 anos, Aninha. Você voltou, Aninha? Acho que eu vou perguntar. Não, vamos lá. Não é, irmão? Você fica, uau, e você quer falar para todo mundo, e quer, não é isso. Mas por quê? Na medida em que você vai crescendo espiritualmente, você também vai esfriando espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Por falta de relacionamento, por falta de comunhão, por falta de intimidade com Deus. Porque o mesmo Deus que você se encontrou é o mesmo Deus que continua na sua vida em todo tempo. Mas naquele tempo o fogo caía. Então, irmãos, o fogo continua caindo hoje. Só que você está com o seu coração tão endurecido que você não dá mais liberdade do Espírito Santo fazer o que for preciso e necessário. Você entende isso, irmãos? É um processo diário na minha vida, na sua vida. Jesus fala assim, olha, está na Bíblia, meus irmãos. Vocês querem ser meu discípulo? Quem quer ser discípulo de Jesus? Então qual a primeira coisa que você tem que fazer? Anota aí, quem estiver anotando. Primeira coisa, renuncie. Ou seja, negue-se a si mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é se negar a si mesmo. Às suas vontades, aos seus desejos, ao que você quer. Primeira coisa. Qual é a segunda que eu tenho que fazer? Pegar a minha. Porque a cruz de Jesus ele pegou. Óbvio que teve um momento que ele estava tão exausto, porque tinha passado uma noite sendo escarnecido, enfim, ele estava fraco, né? Simão, o sirineu, precisou ajudar ele a carregar a cruz dele. Foi um caso específico, mas Jesus diz: tome a sua própria cruz e siga-me diariamente. Ou seja, irmãos, nosso processo ele é diário. O nosso crescimento ele é diário. Se você deixar para amanhã, irmão, você só vai começar a crescer amanhã. Mas se você quer construir o seu futuro em Deus, você tem que começar agora. Quem está disposto a começar agora? Eu estou disposto. Todo dia que eu levanto, todo dia que eu abro os meus olhos, que primeira golfada de fôlego de vida que eu tenho, obrigado Jesus, eu com Ele. Mais um dia, vamos embora, vamos fazendo. O Senhor proporciona oportunidade, o Senhor tem, querido, quando você pede direito, viu? Porque a palavra diz que talvez que você não recebe porque você não pede como convém. Você vai se perder naquilo que você está perdendo se Ele te der. Mas se você pedir direito, sabe o que vai acontecer? Ele vai conceder os desejos do seu coração. Ele vai te dar. Queridos, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho mais nada que pedir ao meu Senhor a não ser agradecer. Vocês podem ver aí, eu tenho uma bela esposa.
tenho belos filhos, que vocês podem ver aí também, né? Tenho belos netos, ou seja, tenho uma família, né? Estou dizendo a nível de parentela, amém? E a parentela está tudo se achando aí, né? Calma, Chayene, menos. Falei belo no bom sentido espiritual, minha irmã, que nós estamos vendo sempre, nós temos que ver sempre o interior, né? E nunca o exterior, amém, irmãos? Mas glória a Deus, aleluia, né? E vocês, cada um de vocês que são hoje a nossa família, cada um que cada dia que a gente tem a oportunidade de encontrar, de poder compartilhar, tomar um café junto, comer um quilo de sal junto, enfim, né? Ter esses momentos é muito bom. Por quê, queridos? Nós vemos que todos nós temos um só objetivo, todos nós temos um só propósito. Sabe qual é, irmãos? De crescermos em Deus cada dia mais e cada vez mais, amém? De nos prepararmos para aquele grande e fatal dia. O Senhor está vindo, irmãos. O Senhor está vivo. Está vivo também, amém? Mas está vindo. Nós precisamos nos preparar. Amém, irmãos? Aí, vou falar sobre o terceiro tópico, então. Então, para cada propósito debaixo do céu, da vontade soberana de Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Só nesse versículo nós vemos 3 coisas distintas: temor, sabedoria e disciplina. Provérbios capítulo 9, dos versículos 9 a 12 diz assim, olha: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o saber. Então, instruir e ensinar, esse é o nosso papel. Instruir e ensinar. E aí o versículo 11 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temor, sabedoria, conhecimento e entendimento. Olha aqui, continua dizendo assim, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Tempo da sua vida. Nós começamos falando sobre o quê? Sobre tempo de nascer, tempo de morrer. Entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, tem o tempo da sua vida, para que você se prepare. É entre o nascer e o morrer, irmãos. Esse interregno aqui, que todo mundo nasceu. E nem todo mundo, né, irmãos? Eu vou ser arrebatado, né, irmãos? Nós vamos ser arrebatados, porque o Senhor está vindo, irmãos. O Senhor está vindo, amém? E aqueles que estão no Senhor serão arrebatados com Ele lá nos ares, amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós precisamos nos preparar, irmãos. Nós precisamos nos preparar. Olha que Jó. Não, vamos terminar aqui, Se você for sábio, eu estou ainda em Provérbios capítulo 9, isso, está aí, né, no versículo 12, se você for sábio, lê para mim aí, irmão, o que acontece se você for sábio? Simples assim. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo: se você for sábio, o benefício será. Mas se ao contrário, se você for zombador, então não chora, irmão. Não adianta ficar, céus, vida, por que, Senhor? Por que somente comigo, Senhor? Por que isso acontece comigo, Senhor? Então,
duas condições, irmãos. Ou você é sábio ou você não é sábio, você é um zombador. Você não compreende e não entende. Mas estamos aqui nesta noite para instruir, para ensinar, para mostrar na palavra os princípios elementares. Que nós temos que sim compreender, que nós temos que sim, ao compreender, entender. Ao entender, nós temos que discernir. E ao discernir, nós temos que colocar em prática, constante no nosso dia a dia. Compreende isso, irmãos? Mais um pouquinho mais, ó. Olha que Jó, no capítulo 28, versículo 28, ele diz: disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Olha que interessante, irmãos. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Por que eu evito o mal, irmãos? Porque eu consigo discernir o que é o mal para a minha vida. Hebreus 4,12 fala justamente sobre isso. Obrigado, Espírito Santo. Que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Que ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e para nos tornar aptos, para quê, irmãos? Para discernir o bem e o mal. Então, quando você, irmãos, a sabedoria da faculdade do mundo vai te ensinar as coisas do mundo, mas a faculdade do Espírito Santo vai te ensinar as coisas do Espírito, amém, irmãos? Para que quando você adentrar na palavra do Senhor, você lê através com a ótica espiritual, porque a palavra diz isso: aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Não tem jeito, irmãos. Vai discernir espiritualmente. Você nunca você vai discernir algo na carne que seja espiritual. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, aí eu queria que vocês colocassem isso para mim, ó. Eu só copiei uma parte aqui, do 18 ao 25. Diz assim, ó: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, amém, queridos? É loucura. Por que loucura? Porque nós não vimos, mas nós cremos. E nós cremos pela fé. Entende isso? Então é loucura. Amém? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, meu irmão, trazendo para o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, Deus tratou ele, amém? Acabei de mostrar para vocês, na fraqueza que ele tinha. E sempre, meu irmão, minha irmã, Deus vai te tratar na fraqueza que você tem. Porque o livro de Jó, irmãos, leiam, no capítulo 3, que Jó declara assim: o mal que eu temia sobreveio sobre mim. Então não adianta você ficar com pecadinho escondidinho não, irmão, com brecha na sua vida, porque num certo momento Deus vai te tratar nessa área. Vai tratar, irmãos, porque a palavra diz isso, que nada vai ficar oculto, tudo vai vir à tona. E o julgamento começa, sabe por onde, irmãos? Não é pelo mundo não, viu? É por aqui, ó. O prumo do Senhor é na igreja, é nos seus filhos. Nós precisamos estar atentos com isso, irmãos. E nós precisamos nos preparar para isso, irmãos. Nós precisamos nos preparar. E olha que ele continua dizendo aqui, ó. Aí é esse que eu queria ler, ó. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quem é que tornou louca a sabedoria deste mundo, irmãos?
Foi? Deus. E eu me lembro, a questão acho que foi um mês mais ou menos, né, que eu chamei aqui, né, não vou chamar de novo não, pode ficar tranquilo aí. Amém, presbítero Leandro, e chamei o Cris aqui. E falei para eles sobre, aqui tem o sábio, aqui tem o erudito, e aqui está o enganador. E aquilo ficou latente no meu coração. Porque a palavra não fala sobre um enganador. A palavra fala sobre um questionador. E aí com o meu Senhor, eu perguntei a ele por que ele permitiu. Sei que foi um erro grasso, mas algo o Senhor quer falar nesse sentido. E aí o Senhor falou ao meu espírito, e por isso que a gente está ministrando sobre isso nesta noite, que muitas vezes o questionador, ele automaticamente se torna um enganador. Por isso que ele permitiu que eu mostrasse a faceta, primeira minha, irmãos, primeira minha mesmo. Quando a palavra ela corta dos dois lados, ela corta primeiro para mim. Então, e eu pedi para o Senhor me mostrar os meus enganos. E o Senhor me mostrou muitos enganos que você acaba vivendo de uma forma que você não percebe. Porque a vida, querido, nós vamos levando de uma rotina tão louca, não é, gente? Não é o relógio seu. Uau, gente, que dia que é hoje, gente? Hoje já é dia 16 de outubro. Quanto tempo falta para terminar um ano? 2022 está indo embora. E você faz uma reflexão. O que você fez aqui em 2022? Pastor, mas a pandemia, irmão, a pandemia já foi. Né, ainda tem uma parte dela aí, né? Mas enfim. Mas se você não acaba se prendendo. E eu perguntava para o Senhor: peraí, Senhor, então, por que enganador? O Senhor permitiu que eu falasse? Óbvio. Por que enganador se era um questionador? E o Senhor falou assim: olha, explica para o meu povo que ser sábio, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é aquele que conhece e teme a Deus. Que não adiantaria nada termos todo o conhecimento do mundo e perdermos a salvação de nossas almas, de nossas vidas, por não caminhar, por não seguir, por não praticar com aquele que criou todas as coisas. Que o questionador, segundo a palavra do Senhor, é aquele que questiona, que não aceita pressupostos, recalcitrante, jovem questionador, que se coloca em oposição a uma ideia aceita pela maioria, ou a ideia predominante em determinado círculo. Agora, um erudito, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, o erudito é aquela pessoa que tem vontade de aprender sempre, que está sempre estudando, procurando se aprofundar em assuntos cultos, sobre a história do mundo, das artes, da música, mas principalmente, irmãos, o erudito é aquele que está dentro da palavra do Senhor. Você compreende isso, irmãos? Nós nascemos questionadores. Nós crescemos como sábios. Mas nós precisamos terminar a nossa carreira como eruditos. São fases nas nossas vidas que nós vamos crescendo, que nós precisamos compreender cada uma delas e viver cada uma delas. Paulo, com muita propriedade, eu acabei de ler para vocês, quando ele diz: era um menino. Vocês me perdoem, eu era um menino, eu era uma criança, eu era um bebê. Eu fazia todas aquelas coisas pertinentes a um bebê, a uma criança, a um menino. Mas, gente, eu tenho uma boa notícia para vocês, gente. Eu cresci, eu me tornei homem, eu deixei para trás
tudo aquilo, todas aquelas meninices, todas aquelas criancices, todos aqueles questionamentos. Hoje eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vocês entendem isso nesta noite? Feche os seus olhos brevemente. Honra, glória, louvor, majestade, toda adoração a Ti, Senhor. Toda adoração a Ti. Que sim, Senhor, que nesta noite, todos os Teus filhos que o Senhor trouxe aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir, que saiam, sim, entendam, nós nascemos questionadores, nós vamos nos tornando sábios, mas o que nós precisamos ser realmente é eruditos, totalmente entregues na mão de Deus, submissos à sua palavra, obedientes à sua palavra. A sabedoria para o rei Salomão não adiantou muito, porque ele se perdeu na sua própria sabedoria, na sabedoria do homem. O que nós precisamos é da sabedoria de Deus. Então eu te peço, Senhor, derrama uma unção de sabedoria. Derrama uma unção de sabedoria neste lugar. Aleluia. Te pergunto, e não posso deixar de perguntar para você nesta noite. Você tem a oportunidade agora de entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que gostaria de dizer assim, eu quero. Eu quero, eu preciso, eu necessito entregar a minha vida para Jesus agora. Eu entendi e quero ter uma nova vida em Deus a partir de agora. Tem alguém? Dê um aceno com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que já entregou a vida para Jesus, mas sentiu no coração, o coração seu arde, que você precisa nesta noite refazer a sua aliança para com Ele, se reconciliar com Ele. Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero, eu desejo, eu preciso. A minha vida vai ser mudada a partir do momento em que eu tomar essa decisão. E não tenha dúvida disso, irmãos. Aleluias. Vocês podem olhar para mim e responder. Estenda as mãos para cá, queridos. Vocês vão me ajudar agora. Vocês podem repetir comigo. Aleluias. 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 Senhor Jesus, mais forte, gente. Senhor Jesus, eu nesta noite me reconcilio contigo. O reconheço como meu único e suficiente Salvador. Declaro que a partir de agora, que a partir de hoje, eu vou ser totalmente obediente àquilo que o Senhor já me falou no meu assós. Sim, Abba. Sim, Abba. Ah, Paizinho querido, eu sei que o Senhor tem ministrado a cada um desses coraçõezinhos. E eles estarem aqui diante do teu altar é simplesmente uma resposta daquilo que cada um tem vivido a sós no seu quarto, nos seus momentos de intimidade. Foi o Senhor que os impulsionou a estar aqui para uma mudança real e verdadeira de vida, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio pela fé que a partir de hoje, que a partir de agora, não ficará mais pedra sobre pedra, Senhor, que todos os entulhos espirituais, toda a raiz da amargura, todo impedimento, toda corrente, todo grilhão, toda cilada, toda armadilha, pelo poder que há em nome de Jesus, nós declaramos agora nas regiões celestiais:
desfeitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os teus filhos romperão em fé, os teus filhos romperão na tua presença, na tua casa, onde quer que eles andarem, Senhor, eles terão uma certeza absoluta que o Senhor é com eles, em nome de Jesus. Amém. Que bom, viu, queridos? Que bom poder estar com vocês aqui. Ô, Kelvin, graça e paz, querido. Vem. Vem cá. Vem cá, Jacob. Você é meu amiguinho aqui agora, ó. Cadê as crianças? Vem aqui as crianças comigo aqui. Vem cá. Vem aqui as crianças. Vem cá. Vem cá. Vem cá, isso. Vem cá, isso. Vem aqui, vem cá. Isso, vem cá. Fica aqui, fica todo mundo aqui. Com as crianças aqui comigo aqui, ó. Ô, Biel, você não é mais criança, né, Biel? Vem pra cá também os adolescentes, por favor. Ó. Tem uma lá, a Mariana Bodiô, né? Vem cá, vem cá pertinho aqui, Enzo. Ó, irmãos, ó, vocês estão vendo, ó, olhem para cá. Isso, já tem mais aqui, isso, traz eles para cá. Vamos fazer um ato profético aqui agora. Vocês estão vendo aqui? Essas crianças, pode ficar, não tem problema. Vocês estão vendo aqui? Não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. É uma geração que estão sendo forjados pelo fogo do Espírito Santo, irmãos. Amém, queridos? São crianças que estão cada dia mais, cada vez mais cheios. Deixar isso aqui, glória a Deus, aleluia. Esse eu tenho que segurar aqui, né, meu irmão? Irmão, esqueci disso. Fica aqui comigo. Espera que você já vai, vou liberar você, tá bom? Ó, crianças, olha para mim aqui, ó. Vocês vão falar para o papai de vocês que no sábado, às 16 horas, que dia que era? Sábado que vem, às 16 horas, vocês querem estar aqui na igreja, no culto das crianças, porque vai ter muito brinquedo. Ó, as crianças lá, vamos falar aqui, comida, isso não pode faltar. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma festa para as nossas crianças. O mundo fez a sua festa para as crianças deles, amém, queridos? Mas nós vamos fazer no nosso modelo, uma festa onde vai ter uma palavra, vai ter brincadeira sim, mas vai ter a palavra de Deus e a presença de Deus, amém? E você faz parte disso e você pode nos ajudar, trazendo o seu filho aqui, amém? Amém, irmãos? Estenda as mãos para cá, vamos terminar juntos, vamos? Amém? Aleluias. Senhor, nós colocamos cada uma dessas crianças em Tuas mãos. Que o Senhor venha a tocar o coração de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor venha assim, Senhor, fazer aquilo que é preciso. Que o Senhor venha fazer aquilo que é necessário, Senhor. Para que sim, Senhor, a vida delas venham a ser protegidas, Pai. Guarda, Senhor, guarda a mente de cada uma delas, guarda os olhos de cada uma delas, guarda a boca, a língua de cada uma delas, Senhor, guarda a mente, blinda a mente delas, Pai, em nome de Jesus, mas sobretudo, guarda o coraçãozinho de cada uma delas, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Ó, estende a mão assim agora, ó. Estende a mão assim agora, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, meus irmãos.